Agora, você, Marcos, o José Wilker e o Rubens Edvaldo Filho têm uma característica crítica diversa, né, um do outro. E eu creio que isso seja uma das propostas mesmo no momento que o convite é feito para a curadoria, né? Uhum, E quando há uma divergência, como é que isso aí ocorre? uhum. Como é que se sai dessa problemática quando um filme de repente atrai um e não atrai outro, enfim? Tu sabes que nessas duas edições não tivemos esse embate possível e saudável também, né? Claro. Porque eu não te disse, mas é uma coisa lógica, assim, eu me sinto muito honrado de estar participando dessa curadoria do Festival de Gramado, com dois colegas que eu sempre admirei antes de conhecê-los, e depois quando os conheci, nos tornamos amigos por outras atividades artísticas e jornalísticas e cinematográficas, quer dizer, admirei ainda mais. Então, estar entre amigos que a gente respeita é também uma possibilidade sempre de construir um diálogo criativo e ao mesmo tempo que nos leve a aprender. Eu estou sempre disposto a aprender e vou te dizer que tanto o Rubens quanto o Wilker também, quer dizer, que surja no nosso diálogo a possibilidade de irmos aprendendo sobre cinema. Porque aquilo que a gente fala de que sempre temos algo a aprender, que parece uma frase de efeito, é super real. E nesse universo também. Porque a gente vai aprender com os próprios realizadores nas suas obras. E eventualmente nós aprendemos também na nossa discussão crítica cinematográfica. Então, os três no papel de curadores e com a nossa atividade crítica de cinema, que os três somos críticos de cinema, isso nos coloca assim já num patamar de discussões, te diria assim, sem muitas divergências. Quer dizer, a gente consegue encontrar uma obra de arte onde há uma obra de arte. Seguramente é uma soma de características. O Wilker tem um processo criativo e analítico, o Rubens tem outro processo, eu tenho outro processo. A gente tem vidas artísticas, cinematográficas. Eu tenho um envolvimento com festivais no Brasil, na América Latina, no Canadá. O Rubens tem um envolvimento com festivais no Brasil, ele é apresentador do Oscar também. O Wilker apresenta o Oscar e tem envolvimento com algum festival europeu e festivais brasileiros. Quer dizer, tu percebe que aí tem uma diversidade que também constrói dentro desse universo da curadoria, né? Mas eu te diria assim, ó, respondendo objetivamente, nesses 2 anos ainda não foi necessário chegar a esse momento do embate e dizer, não, esse filme que tu está dizendo é uma porcaria, bom mesmo é esse aqui que eu tenho. Não aconteceu, né? Não sei se vai acontecer, mas vamos ver o que vai acontecer. Se isso acontecer, vamos ver o que vai dar, né? Que bom que, apesar de não ter esse embate, o resultado está sendo muito bom. A gente está podendo acompanhar aí nas telas. E essa é uma das características que você havia citado antes, da diversidade, né? Nessa edição, pude conversar com o Ricardo Peter Barck, do Venimos de Muy Lejos, e ele me comentava que esse filme ele começou a nascer em 1990, quando surgiu a peça. E ao mesmo tempo, na mesma edição, eu tive a oportunidade de falar com o André de Novaes, que ele me falou que o roteiro foi feito em um mês, o filme foi gravado em um dia na casa da namorada dele. Olha Então, essa é uma característica marcante dessa edição, né, Marcos? Eu queria que você falasse um pouco desse desafio de poder conciliar filmes, produções novas e produções, enfim, muito distintas uma das outras, né? Pois é, isso realmente é uma escolha curatorial e a gente está muito feliz que os organizadores do festival, a Secretaria de Turismo, a Cultural e todos as pessoas envolvidas com a organização nos dão uma liberdade incondicional sobre essa curadoria, o que é muito importante. Quer dizer, a gente decide sobre os filmes e tem essa liberdade de escolha. Quando a gente posta a ideia aposta na diversidade, a gente está sujeito a encontrar questões como essas, né? Filmes feitos rapidamente e filmes que estão maturando há muitos anos, né? O próprio Victor Laplace, argentino, que trouxe Puerta de Hierro, tratando do exílio de Perón, tá com é um projeto de 10 anos, né? Aí Betsy de Paula traz Sebastião Salgado, num filme que foi realizado com gravações em 3 dias, em Paris, na casa de Sebastião Salgado. Quer dizer, tu percebes que tu conseguiste capturar exatamente, assim, tem uma diversidade na essência dessas produções. Isso eu te diria que é um elemento secundário da nossa análise, porque a nossa análise ela é primordialmente cinematográfica. A gente assiste o filme, depois a gente vai ler sobre ele.
Tá? Mas primeiro a gente assiste o filme, porque o filme ele não quer vir com uma explicação, ele normalmente não vem com uma explicação anterior. Claro. Quer dizer, né, você vai ao cinema, você pode até ler alguma coisa da crítica anterior, ou algo numa revista, ou viu algum avanço na televisão e tal, mas em geral as pessoas vão ao cinema sem ter grandes referências. Quer dizer, o filme não é explicado anteriormente a sua chegada na tela. A ideia da obra é que quando eu estou exposto à obra, eu consiga então capturar a sua essência e a sua grandiosidade. E assim a gente consegue quando a gente assiste e vivencia esse filme. Então é isso que a gente faz como curador. A gente assiste ao filme. Depois a gente vai ver, pô, olha aqui, esse cara fez um filme em 3 dias, que loucura. Bah, olha aqui, esse filme aqui, 10 anos ele está tentando construir a história. E isso acaba sendo um elemento secundário que vem naturalmente nesse processo da busca da diversidade. Né? Tem festivais que são temáticos, né? Tem um corte curatorial temático. O Festival de Gramado não tem esse corte. O Festival de Gramado busca a diversidade cinematográfica, dentro do rigor cinematográfico, da qualidade artística e também de elementos de criatividade e ousadia, para trazer coisas novas para o cinema, que também é importante. Né? Agora, com toda essa diversidade, Marcos, vem também os desafios, né? A gente está percebendo nessa edição que muitas produções estão sendo feitas por acadêmicos, enfim, de cinema, e alguns ainda nem formados e que estão já se entregando a esse mundo. Só que o que acontece? Tem essa questão da projeção digital, que também está muito forte esse ano, né? Você que é jornalista também já passou pelo momento de será que o jornal vai acabar, não vai acabar? E agora a gente tem a questão da projeção digital, que vem aí numa alternativa ao 35mm, que é uma produção mais cara, né? E a projeção digital está abrindo muitas portas para realizadores que antes não tinham a possibilidade, né? Você acredita que isso, de repente, pode ser uma tendência cada vez maior aí para os próximos festivais, para o cinema como um todo? Ah, não tenho dúvida, já tenho percebido há alguns anos, acompanhando festivais em algumas partes do mundo, que a tendência do digital veio para ficar. E essa tecnologia ela tem facilitado, bem como tu dizes, a produção do audiovisual. Quer dizer, pessoas que talvez não pensassem que um dia pudessem realizar uma produção audiovisual, realizam. Né? Os curtas-metragistas estão aí para provar isso, né? Que antigamente se trabalhava no Super 8, e não era tão fácil também trabalhar e tal, depois desenvolvimento das películas. Enfim, hoje, com uma câmera digital que é muito acessível, é possível realizar curtas-metragens tendo uma ideia a ser transmitida, a ideia o pensamento aquele do Glauber, né? De uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, hoje em dia está cada vez mais fácil. Quer dizer, tecnologicamente, os custos se reduzem e a qualidade se torna ainda maior. Então, com certeza, todos os cinemas, em todos os festivais e produções cinematográficas, se percebe essa facilidade tecnológica que acaba sendo uma possibilidade de ampliação de material cinematográfico. Né? Claro que ainda precisa ter uma história para contar e saber contá-la, mesmo, porque a tecnologia não conta por si só. Precisa ter essência. A tecnologia ainda. É simplesmente o suporte sobre o qual uma ideia bem pensada e bem realizada ganha o público. Agora, professor, para a gente encerrar, então, gostaria que o senhor falasse aí o que as pessoas podem esperar então desse resto de festival. A gente ainda tem as premiações de longa brasileiro, estrangeiro para acontecer, muito importantes. E para o Festival de Gramado como um todo para os próximos anos, né? O que pode vir aí por aí pelos próximos anos? Maravilha. Bom, até o final do festival ainda tem bastante diversidade. Né? Hoje a gente tem filmes de realizadores novos e ao mesmo tempo nós vamos ter nesses dias agora então Maria de Medeiros, um filme da portuguesa que mais ama o Brasil. A gente vai ter a animação do Otto Guerra, né? Contando a história do Tangos e Tragédias, que já faz parte do imaginário aqui do Rio Grande do Sul, entre outras produções que até sexta-feira vão poder mostrar essa diversidade que eu estava te comentando, né? Além de homenagens, na sexta-feira com Otto Bastos, quer dizer, tem muito cinema ainda nas tardes com exibições especiais de longas metragens, além dos curtas nacionais aí do início da noite e na metade da noite para lá dos festivais. E para os próximos anos, seguindo essa tendência, a gente vai continuar apostando nessa diversidade e sem dúvida nenhuma, se já houve um crescimento
nesse festival, ao observar essa abertura de Gramado para o diverso, o novo, e ao mesmo tempo não deixar de lado o que já é consagrado, nós vamos ter ainda mais dificuldades de colocar em 9 dias essas produções que vão aumentar cada vez mais em qualidade. Mas a gente está disposto a encarar esse desafio. Marcos, muito obrigado pela tua presença. Obrigado você. Parabéns pela realização desse grande evento e um bom festival aí, boas noites de cinema. Maravilha, obrigado aí pela entrevista e seguimos o cinema. E a gente continua acompanhando o grande encontro do cinema latino e brasileiro, 41ª edição do Festival de Cinema de Gramado.